Vou começar a gravar a aula agora, viu? Para a gente começar, certo? Aproveitar bem o tempo, a gente tem pouco tempo, certo? Então, Qual é vejam a bem. página, professor? Vou dizer tudo novamente. É o livro 2, frente B, página 250. Livro 2, frente B, página 250, certo? Eu vou tirar essa página aqui para a gente dar início. A gente estava vendo, é a continuação da aula passada, certo? É continuação da aula passada. Então, livro 2, página 250. Certo? Página 250. Livro 2. Frente B, né? Amandinha, querida, desliga o microfone para não dar problema aqui. Por favor. Ok? Então, a gente está estudando geometria de posição. Né? Falei para vocês que é um assunto importante, né? Sempre aparece no Enem. Então, a gente deve prestar bem atenção. Então, se vocês observando aí na página 250, a gente vai ver agora posições relativas entre retas. Olha só. Posições relativas entre retas. Certo? Então, primeiras delas, coincidentes. Quando é que duas retas são coincidentes? Certo? Quando é que são coincidentes? Olha só. Vocês têm um plano alfa qualquer, né? Lembra-se que a gente representa um plano, assim por um paralelogramo, né? Ó. Indicado por uma letra do alfabeto grego. E eu tenho uma reta R do plano e tem outra reta S em cima da reta R. Os pontos coincidem, certo? Os pontos de R são os mesmos pontos de S, é um em cima da outra. Por isso que nós dizemos que elas são coincidentes. Então, observe, ó, R está contido no plano alfa, a reta S também está contida no plano alfa, né? São retas coplanares, é isso mesmo. Professor, Oi. tem como Fale. você repetir? Porque eu só pus Tá por bom, causa que então não era presta fácil, só atenção. pegou Vou agora. repetir, tá certo. Nós vamos estudar as posições relativas entre as retas. Primeiras delas, quando as retas são coincidentes. Então, ó, eu desenhei um plano alfa aqui e uma reta R. E desenhei em cima da reta R a reta S. Certo? Essas retas são chamadas coincidentes, gente, porque os pontos da reta R são os mesmos pontos da reta S. É como se eu desenhasse um em cima da outra. Tá entendendo? Elas coincidem. Então, R é reta, né? Está contida no plano alfa, então a reta do plano alfa. S também está contida no plano alfa. E reta R é exatamente igual à reta S. Por isso que são chamadas retas coincidentes, certo? Ó, possuem todos os pontos em comum. E vocês observem, ó, como a reta R está contida no plano alfa e a reta S também está contida no mesmo plano, elas são coplanares, né? Ó, R e S são retas, são coplanares. Significa que elas estão no mesmo plano. A primeira posição delas são essas. Vamos estudar outra. Posição 2. Retas concorrentes ou secantes. Tanto faz dizer concorrentes como secantes. Certo?
Vamos ver. Então, novamente, eu vou desenhar um plano alfa qualquer, ó. Né, ó, representação do plano, através de um paralelogramo, né, em geral, ó. Aqui o plano alfa, ó. Aqui eu tenho uma reta R, ó, contida no plano alfa, certo? E vou ter uma reta S, aqui em vermelho, ó, também contida no plano alfa. Mas tem uma diferença, né? Elas se cruzam, estão vendo que elas estão se cruzando? Certo? Elas se cruzam nesse ponto aqui, ó, chamado de ponto P, certo? Então, nós temos R contida no plano alfa, reta S contida também no plano alfa, certo? E quando eu faço a interseção da reta S com a reta S, me dá o ponto P. Eles têm um ponto em comum, né? Ó, o ponto P tanto pertence à reta R, como o ponto P pertence à reta R. É a interseção delas, né? Possuem um ponto, que é o ponto P, né? Possui um ponto em comum. Por isso que elas dizem que são concorrentes no ponto P ou secantes no ponto P. A mesma coisa. E como elas estão do mesmo plano, R e S são, como estão no mesmo plano alfa, coplanares. São retas coplanares. Então, observe, as retas coincidentes e as retas concorrentes, ambas são retas coplanares. Ok? O seguinte. Essa folha aí. Colocar outra. Viu, gente? Estão copiando? Ou bata um print aí. Depois essa aula vai ficar gravada para vocês. E vocês têm no livro, né? O que eu estou falando tem no livro aí. Se não tiver alguma coisa que eu colocar não tiver no livro, eu aviso para vocês. Certo? Vou tirar para continuar. Muito bem. Nós vamos ver agora. Tem três. As retas quando são paralelas distintas. Ou seja, são diferentes. Paralelas distintas, certo? Então, vamos novamente desenhar um plano. Plano alfa, ou plano beta, ou plano... Certo? Eu vou chamar de plano beta, só para a gente mudar um pouco. Plano beta. Então, eu tenho aqui, observa, ó, tem uma reta R contida no plano beta e vou ter também uma reta S contida no plano beta. S contida no plano beta. Vocês observem que essas retas elas são paralelas, né? Distintas, ou seja, diferentes. Eu tenho R contida em beta, agora estou chamando de beta, S contida em beta, certo? E o que é que eu tenho? A interseção de R com S, não existe nada em comum entre elas, tá vendo? Elas não se tocam. Então, a interseção é o conjunto vazio, certo? Então, elas não têm ponto em comum. Certo? Por isso que a interseção é o conjunto vazio. E observe também, como elas estão no mesmo plano, então R e S, são chamadas de quê? Coplanares. Então, nós vimos três posições de reta, onde eu trabalho com retas coplanares. Certo? Vamos lá. Vamos ver outro tipo de reta.
são as retas reversas. Retas reversas. O que são retas reversas? Observe, eu vou desenhar novamente aqui um plano alfa, o beta, o gama, né? Os planos são representados por letras do alfabeto grego, né? Estão lembrados? Eu vou chamar isso aqui de gama. Pronto, plano gama. Vou desenhar uma reta aqui, ó. Observe essa reta R. E vou desenhar, vou mostrar para vocês, que eu tenho uma reta S. Vocês observem, gente, que aqui existe já uma diferençazinha entre as outras casos de posição entre retas, né? Em todas que nós vimos anteriormente, as retas R e S eram sempre coplanares. Sempre elas estavam no mesmo plano, mas neste caso, não. Observe que a reta S está contida no plano gama. Mas a reta R, gente, é como se ela furasse o plano, entendeu? Ela vem, fura o plano e continua. Ela não está contida no plano. Então, por isso são chamadas de retas reversas. Olha só, R não está contida em gama, S está contida em gama. Ok? Então, o que é que isso significa? Que não existe, ó, vou escrever matematicamente, esse é ao contrário cortado, significa isso. Ó, não existe gama, ou seja, não existe o plano, tal que R está contido em gama e S também está contido em gama. Não existe plano, elas estão em planos diferentes. Vocês vejam, a reta S, toda ela está contida no plano gama, mas a reta R, gente, é como se ela furasse o plano, entendeu? Ela vem, chega aqui e fura o plano, passa, ela não está contida no plano. Então, essas retas não são coplanares, né? É uma característica das retas reversas. R e S não são coplanares. Alguma dúvida nessas explicações até agora? Entenderam? Que são retas, né, que nós estudamos aí, coincidentes, concorrentes, paralelas e reversas. Sem problema? Posso continuar, né? Pode continuar. Pode. Pode. Perguntem. Certo? Então, a gente seguindo o livro de vocês, posso tirar aqui, né? Seguindo o livro de vocês, nós vamos ver agora posições relativas entre ponto e reta. Então, acompanhe aí no livro de vocês, por favor. Lembrando, esse é um conteúdo cheio de teoria, tá vendo? A gente já estudou não sei quantos postulados, teoremas, né? Daqui um pedaço a gente vai começar a fazer exercício. Aí a gente vai exercitar o que nós vimos aí, tá bom? Então, nós vamos estudar agora, ó, as posições relativas entre ponto e reta. Nós vimos as posições relativas entre retas, né? E agora vamos estudar a posição relativa entre ponto e reta. Primeiro, o ponto pertence à reta. O ponto pertence à reta. Certo? O ponto pertence à reta. É óbvio. Então, está aqui uma reta qualquer R, e se o ponto pertence à reta R, está aqui ele. Qualquer local da reta, certo? Não é obrigado a ser aqui, não. Ponto P. Então, o que é que eu digo aqui? Eu digo que o ponto P pertence, né? Olha o símbolo, à reta R. Certo?
Item 2. O ponto não pertence à reta. Também pode sim verificar isso. Seja aqui uma reta R, e aqui eu tenho um ponto qualquer fora da reta, que não pertence. Por exemplo, ponto A. Vou chamar aqui de ponto A. Então é fácil ver que este ponto A não pertence à reta R. Não pertence à reta R. Então, um ponto ou pertence à reta, ou o ponto não pertence à reta. Então, tem essas duas posições entre ponto e reta. Certo? É óbvio isso. Vamos falar agora sobre o A9. Se lembra que eu estava chamando os axiomas ou os postulados? Esse é um postulado importante, chamado de postulado de Euclides. Certo? É o postulado de Euclides. Ok? E diz o seguinte: se você tem uma reta, olha só, se você tem uma reta R e um ponto fora dessa reta, por exemplo, vamos dizer o ponto P. Observe que esse ponto P não pertence à reta, né? Se você tem uma reta e um ponto não pertencente à reta, existe uma única reta, olha só, existe uma única reta paralela a R que passa pelo ponto P. Então, só existe essa reta aqui, ó, chamada de S. Observe que a reta R, ela é paralela à reta S, não é verdade? Mas que passa pelo ponto P. Olha só, gente, observe. Por esse ponto P aqui, eu posso traçar, ó, infinitas retas, certo? Por um ponto do plano, passam infinitas retas. Mas dessas infinitas retas, só existe uma, e ela é única, só existe uma, que passa pelo ponto P e é paralelo à reta R. Isso é o famoso postulado de Euclides. Então, eu tenho, né, uma reta e um ponto fora da reta, e por esse ponto só passa uma única reta. Ok? Vamos para frente. Tirar essa folha aqui. Posso tirar? Sem problema, né? Pode tirar. Pode tirar. Tem alguém com dúvida? Tá dando para entender? É um pouco de teoria, gente, mas é o jeito, viu? Tem que falar nisso tudinho a vocês. Sim. Tá bom. Qualquer Tá. dúvida, aí me chama. Certo? Qualquer dúvida, me Certo. chama aí. Tá bom. Vamos ver. Determinação de um plano. Como é que um plano fica bem determinado, certo, gente? Determinação de um plano. Então, eu tenho para mostrar para vocês alguns critérios de determinação de um plano. Primeiro, olha só. Se eu tenho um plano alfa, certo? Tem um plano alfa qualquer, por duas retas. Por duas retas concorrentes. Por duas retas concorrentes, passa um único plano. Olha só uma coisa, como é que a gente mostra isso aí para vocês?
Olha aqui uma coisa, ó. Digamos que eu tenha essa reta R. E também eu tenha esta reta S. Vocês observem que elas são concorrentes, não são? Olha, se cruzam nesse ponto, ó, chamado de ponto P. Plano, então, ó, no plano da folha de papel, então elas determinam o plano, elas ficam duas retas concorrentes, passam um único plano. Certo? Aqui, plano alfa. Ok? Então, esse plano definido pelas essas duas retas R e S, certo? Forma o plano alfa. Tá bom? Então, duas retas concorrentes determinam um único plano. 2. Outro critério para a determinação de um plano, certo? Por uma reta e um ponto fora desta reta, por uma reta e por um ponto, por uma reta e por um ponto fora desta reta, passa um único plano, certo? Passa um único plano. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho, olha só, uma reta R e um ponto fora da reta. Tá vendo? O ponto P está fora da reta. Observe que esse ponto P e essa reta, ó, só passa esse plano que está aqui, ó, esse plano da folha de papel, né? Então, eu também posso dizer que um ponto P e uma reta R também determina o plano alfa. Ou seja, o plano, certo? Formado pela reta e pelo ponto fora da reta é igual ao plano alfa. Certo? Vamos continuar. Outra forma de a gente ver um plano, né? Outra forma de a gente ver um plano, vou colocar aqui para vocês. Certo? Terceiro, por duas retas paralelas distintas, passa um único plano. Por duas retas paralelas distintas. Alguém falou aí, gente? Duas retas paralelas distintas passa um único plano. Vamos ver isso aí. Certo? Vamos ver isso aí. Olha só. Então, aqui as duas retas, ó. Reta R, reta S. Tá vendo que elas estão no mesmo plano da folha? Certo? Estão todas no mesmo plano. Então, elas determinam este plano. Certo? Então, o plano RS, formado pelas retas RS, ó, é exatamente o plano. Ok? E o clássico da determinação do plano é esse aqui, ó. Por três pontos não colineares, ou seja, três pontos não colineares, três pontos não colineares,
Ou seja, que não podem estar na mesma reta, certo? Três pontos não colineares e distintos, eles têm que ser diferentes também, certo? Determinam um plano. Determinam um plano. Ok? Então, tá aqui um ponto A, ó, tá aqui um ponto B, ó, tá aqui um ponto C. Esses três pontos, eles não são colineares e são pontos distintos. Então, eles determinam, ó, determina este plano. Plano alfa, que é o plano formado pelos pontos ABC, determina o plano alfa. Certo, gente? Então, nós vimos alguns casos aí importantes para a determinação de um plano. Certo? Vimos que por duas retas concorrentes determina um único plano. Vimos que uma reta e um ponto fora dela determina um plano. Vimos que duas retas paralelas distintas também determinam um plano. E três pontos não colineares distintos também determinam um plano. São essas condições para que um plano fique determinado. Certo? Vamos continuar. Ok, gente? Então, vamos estudar agora o paralelismo. Continuando aí no livro, vamos observando. Paralelismo. Certo? Primeiro, vamos ver paralelismo entre retas. Certo? Paralelismo entre retas. Bom, é fácil de ver isso, né, gente? Ó, aqui uma reta R, aqui uma reta S, ó. Né? Vocês observam que essas duas retas são paralelas. Então, R, observe que R, interseção com S, é o conjunto vazio, né? Aí eu posso dizer que R é paralela com S. Certo? São chamadas paralelas distintas, né? Uma observação aqui. Ó, digamos que aqui eu tenha uma reta, R. E em cima dessa reta, eu desenho outra reta. Passa outra reta em cima dela, ó. Então, eu tenho uma reta é exatamente igual à reta S, certo? Neste caso, eu tenho 10 minutos de aula, certo? Agora, eu recebi o aviso. Neste caso, elas são chamadas de paralelas, ó, R paralela com S. Mas, nesse caso, aqui elas são paralelas distintas. Certo? E, nesse caso aqui, elas são paralelas coincidentes. Ou seja, professor, foi... tem como o senhor dizer o que é paralela distinta e paralela coincidente? Pronto, presta atenção. Olha só, essas retas de cima aqui, ó, R e S, elas são distintas, elas são diferentes, né? Se você fizer a interseção de R com S, dá um conjunto vazio, não existe, elas não se cruzam, não se tocam, certo? São chamadas de paralelas distintas. Pronto. Agora, eu peguei, desenhei uma reta R e em cima dela, em vermelho, ó, desenhei uma reta S, tá vendo? Uhum. Ok? Então, essas duas retas, elas são chamadas paralelas coincidentes, certo? Paralelas distintas, retas paralelas coincidentes. Quando eu fizer a interseção de R com S, ou dá a reta R,
ou a reta R interseção com a reta S dá a reta S. Todos os pontos são comuns, certo? Então, eu tenho paralelas distintas e paralelas coincidentes, certo? O que mais? Sobre as atividades desse Certo, olha assunto, só. será que vai dar tempo de fazer hoje? Não, olha, As essas atividades atividades, com assim, números? olha, veja bem, eu falei para vocês desde o início que esse é um conteúdo, além de ser grande, ele é muito teórico, tem muita teoria, certo? Eu ainda não terminei a teoria. Para eu mandar vocês fazerem as atividades, certo? Eu teria que ter dado toda a teoria antes, só que não vai dar tempo para hoje eu terminar a teoria toda. Então, hoje eu já avancei um bocado, para a semana provavelmente eu termino a teoria, aí nós vamos começar a fazer exercício. Agora, nada impede de você, em casa, pegar o livro e começar a tentar resolver com aquilo que nós já vimos até hoje, ou com mais algumas videoaulas aí pela internet, tá certo? Nada impede. Eu não estou passando ainda as atividades online, nem passei a atividade para vocês fazerem, porque eu não terminei ainda a parte teórica, é uma parte que ainda está faltando alguma coisa para eu mostrar para vocês. Então, assim que eu terminar, aí nós vamos fazer exercício. Tá legal, gente? Mas vocês, nada impede que vocês não Certo. possam ir fazendo. Tá bom? Ok. Vamos ver agora paralelismo entre reta e plano. Já terminando, gente. Não se preocupe. 2. Paralelismo entre reta e plano. Vamos lá. Então, 2.1. Olha só. R é paralela, R é reta, né? Oi. Pode falar. Como o senhor repetir a parte anterior, que o meu app fechou, deu problema e fechou. Tem como o quê? Repetir a parte do para da Vamos ver. Olha só. Preste atenção. O paralelismo entre retas. Tem dois casos a gente considerar. Elas são paralelas distintas, são diferentes, tá vendo? Ó, a reta R não tem nada em comum com a reta S. Ou seja, a interseção entre elas é o conjunto vazio. Ou elas podem ser paralelas coincidentes. Né? Essas duas barrinhas aqui quer dizer paralela. É a notação de retas paralelas. Ou elas são distintas ou elas são coincidentes. Quando é que elas são coincidentes? Quando desenham uma em cima da outra, tá vendo? R igual a S. Então, a interseção entre elas ou vai ser a reta R ou vai ser a reta S, porque eles têm todos os pontos em comum, certo? Na paralela distinta, não tem nada em comum. Ó. A interseção entre elas é o conjunto vazio. Ok? Entendi. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vamos ver. Agora, vamos ver quando uma reta R é paralela a um plano. Então, é paralela a alfa, certo? Então, está aqui um plano, ó. Vocês têm um plano alfa. Vocês têm aqui um plano alfa. Está aqui o plano alfa. E tem uma reta que não está contida em alfa, ó. Uma reta R. Então, neste caso, a gente diz que a reta R é paralela ao plano alfa. Por que que a gente diz isso? Porque ó, a interseção entre a reta R e o plano alfa é o conjunto vazio. Eles não se tocam, certo? Essas retas a reta e o plano não se tocam. Então, quando a interseção entre uma reta e um plano for o conjunto vazio, a gente diz que a reta R é paralela à reta ao plano alfa. 2.2. R e alfa, ou seja, a reta e o plano, são, olha só, secantes ou concorrentes. Concorrentes.
certo? Então, observe. Eu tenho aqui um plano alfa, e vou ter uma reta que não está contida em alfa. Ela vai fazer assim, gente, ó. É como se essa reta furasse o plano. Certo? Essa reta R, ó. Ela toca o plano. Então, neste caso, ó, R é secante ou concorrente a alfa. O que é que acontece? A interseção entre R e o plano alfa, o que é a interseção? É o que tem em comum. O que é que tem em comum entre os dois planos? Apenas o ponto P. Tá bom? Então, observe. Eu vou parar por aqui. Vocês podem pegar o livro de vocês e tentar começar a resolver alguns exercícios com o que eu já falei para vocês aqui. Talvez dê para vocês fazerem o exercício. Tá bom? Agora, eu não vou passar assim porque eu não terminei o conteúdo ainda, gente. Eu ainda está faltando terminar. Não falta muito, não. Eu acho que na próxima aula a gente já termina esse conteúdo teórico. Aí sim, nós vamos começar a resolver os exercícios e eu vou passar as atividades online para vocês. Estamos entendidos, gente? Sim, Então, professor. desejo tudo de bom para vocês. Aham. Um bom final de semana, tá certo? Se cuidem, fiquem em casa, não brinquem. A pandemia é um negócio muito sério. Aqui em João Pessoa, a gente tem mais de 3.000 casos já registrados. Tá? Aqui está um negócio sério mesmo. Beba água, professor. Obrigado, viu, Água professor? muita. Vocês também se cuidem, tá bom? Muito Um obrigada. abração para Certo. vocês, um bom final de semana, viu? Deus Beba abençoe água a todos. lavando. Viu? Beijo. Toma banho em seus